Muito boa tarde. Mais uma vez nos encontramos aqui a olhar o mundo missionário para podermos chegar à vossa casa e fazermos a partilha da alegria do coração que não só olha ao seu redor, mas que olha um pouco mais além, e procuramos trazer também à vossa casa os testemunhos de homens e mulheres, de jovens, de sacerdotes, de irmãs religiosas, de leigos, que se comprometem no seu dia-a-dia e que amam verdadeiramente o mundo na sua globalidade. Hoje vamos ter aqui um casal jovem connosco, um casal que eu posso dizer que já tem uma caminhada missionária muito bem articulada e bem feita e que quer também partilhar connosco o que vai nos seus corações, se calhar uma experiência não só pessoal, mas se calhar uma experiência já 2 a 2. Muito boa tarde, Bruno e Sofia. Bem-vindos ao nosso programa Olhar o Mundo Missionário. E é aqui com alegria que eu vos trago, porque já nos conhecemos bastante há algum tempo. E vamos partilhar então com os nossos telespectadores que nos seguem lá em casa, como é que vocês olham este mundo missionário. Sois jovens, fizeste uma caminhada na vossa comunidade paroquial, portanto não foram jovens desgarrados de uma comunidade, e aí começou a vossa caminhada espiritual. É importante fazer parte de uma caminhada paroquial e de uma comunidade para nós nos sentirmos integrados. Podes começar. Sim, Sofia. Sem dúvida que isso é bastante importante. A comunidade paroquial é o nosso primeiro berço cristão a seguir à nossa família, onde nascemos. Por isso é quem nos ajuda a dar os primeiros passos na catequese. E todas as pessoas da nossa paróquia são quem nos vai ajudando a conhecer um bocadinho melhor de quem é este Cristo e que nos vai dando aquela vontade de querer conhecer cada vez mais e de estar cada vez mais inseridos nessa comunidade. Por isso eu acho que é muito importante realmente esta raiz de onde nós vimos. Bruno, sois da paróquia do Barreiro, portanto além do Tejo, ou do lado lá do Tejo, como se costuma dizer, do lado lá do Rio. É uma comunidade, é uma paróquia de uma zona bastante, portanto, características muito próprias. Podes-nos descrever um pouco como é que encontraste a tua comunidade quando começaste a ter consciência de entrar nela? Muito bem. Barreiro, uma terra maioritariamente operária, né? Com tradições da indústria e com grande historial político também. Mas, acima de tudo, também uma terra com muita fé, com muita... Não obstante disto, temos o grande exemplo de Padre Abílio Mendes, grande padre que, de certa forma, criou ali muita comunidade e construiu grande parte do que é hoje em dia aquela cultura cristã do Barreiro. A paróquia de Santa Maria do Barreiro tem a graça de ter uma vasta diversidade. E à época, quando entrei na catequese e quando fiz a minha caminhada, ia um bocadinho perdido como tudo, um bocado obrigado pelos pais, mas acredito que mais do que aquela obrigação eu sentia algo diferente. E claro que ver as várias escolhas, desde os escuteiros, à catequese, e depois, graças a Deus, que depois conheci um movimento chamado Jovens Sem Fronteiras, que me permitiu depois construir e entrar, de certa forma, nesta visão do que era ser igreja e desta visão missionária que me permitiu ser o que sou hoje. É uma comunidade muito ativa, é uma comunidade com muitas carências, mas, acima de tudo, é uma comunidade que vai crescendo e caminhando dentro das suas possibilidades, não é? Portanto, Sofia, encontraram-me nessa comunidade, depois também no crescimento da vossa juventude, esse grupo que vos acolheu, os Jovens Sem Fronteiras, e que a partir daí vocês também fizeram uma caminhada de jovens. Sabemos que os Jovens Sem Fronteiras é um grupo de jovens missionários que procura na comunidade cristã também manter vivo este espírito missionário. Como é que funcionava este grupo de Jovens Sem Fronteiras na vossa comunidade?
Na comunidade do Barreiro, os Jovens Sem Fronteiras reuniam todas as semanas, reuniam e ainda reúnem. O grupo Já ainda tem alguns reúne. anos de existência, o grupo de jovens. Sim, exatamente. Até é curioso que, neste momento, o Grupo de Jovens Sem Fronteiras do Barreiro é o mais velho do movimento, é o que está criado há mais tempo, sem períodos de interrupção, por isso já tem os seus 35 anos de história. E ainda hoje o grupo reúne semanalmente, e tem sempre ao longo deste tempo reunido semanalmente, e sempre mantivemos uma presença ativa na paróquia, também estando presente enquanto comunidade paroquial, também o grupo fez sempre parte dessa comunidade paroquial. E, para além disso, mantém-se também integrado e continua presente a nível regional no Movimento Jovens Sem Fronteiras e também a nível nacional, em todas as atividades. E foi aí, Bruno, que, como falávamos há pouco atrás dos nossos bastidores, que houve um abraço e que vocês se conheceram e que a partir daí começaram mais uma caminhada da vossa vida, o vosso namoro. O namoro é uma fase de qualquer jovem. Pode ser feito de uma maneira mais rica, de maneiras diferentes. Como é que foi o início dessa caminhada? Muito bem. Eu e a Sofia, então, como o padre disse, conhecemos nos Jovens Sem Fronteiras, se bem que já nos conhecíamos do contexto paroquial, tínhamos realmente uma amizade, e houve ali uma altura que realmente a Sofia até começou a estudar longe, ela estava a estudar no Porto, a tirar o curso de enfermagem, e foi até nessa altura onde houve, se calhar, um afastamento entre nós, que realmente começámos a ver que havia mais do que uma amizade e que poderíamos, se calhar, pensar em algo mais, e foi aí, com uma outra conversa, um ou outro abraço, no meio das vindas da Sofia cá abaixo, depois com as minhas idas aos fins de semana também lá acima, tanto com ela quando ela não podia, que se começou aqui a construir algo que olha, que deu em matrimónio, né? Mas foram dias interessantes, de cumplicidade, de amizade, em que nos ajudávamos mutuamente. Ajudei a Sofia também um bocadinho neste distanciamento, né, uma das bênçãos também poderá ser o facto de ela ser dos Jovens Sem Fronteiras e haver esta ligação nacional. Ela nunca se sentia sozinha, porque tinha lá os amigos lá em cima. Aliás, ela depois acabava-se por inserir nas comunidades locais lá em cima, na região do Porto, do Grande Porto, mas permitiu que houvesse realmente esta cumplicidade entre nós, esta amizade, e acima de tudo o namoro nasce nisso, numa amizade fortalecida também. Sofia, é importante até nos Jovens Sem Fronteiras trabalhar esta questão do tema do projeto de vida. Olhar em conjunto os jovens que vão pensando o que é que eu vou fazer no futuro, o que é que eu vou estudar, como é que eu vou me realizar na vida. E a vossa situação, o vosso namoro nasceu precisamente nesse grupo, não é? Como é que é trabalhar os projetos de vida no grupo de Jovens Sem Fronteiras? Eu acho que o facto de nós sermos os dois Jovens Sem Fronteiras, no nosso projeto de vida, de facto, foi uma mais-valia, porque nós sabemos à partida que ambos estamos no mesmo caminho, que ambos queremos caminhar para o mesmo. Depois só é preciso aqui limar algumas arestas, que vamos limando naturalmente no período de namoro e que ainda hoje, já depois de casados. Mas eu acho que os Jovens Sem Fronteiras são uma grande ajuda nisso, para qualquer jovem, porque ajudam-nos a crescer na fé e ajudam-nos a crescer enquanto pessoas, moldam-nos também a nossa personalidade no crescimento na fé e ajudam-nos a encontrar claramente esse caminho que nós queremos para a nossa vida. E há casos como o nosso, em que temos a sorte de encontrar dentro do movimento alguém que quer caminhar ao longo da vida ao nosso lado e da mesma forma que nós também queremos. E isso também é bom para o nosso crescimento na fé, enquanto pessoas e os dois enquanto casal. Já desde namorados eu achei isso muito importante. Vou fazer uma pergunta aos dois, talvez lá a nossa malta mais jovem que nos segue também e que tenha um bocadinho de curiosidade de perceber que há aqui um casal de jovens, portanto, que iniciaram o namoro em 2009 e que depois celebraram o matrimónio em 2015. Vale a pena casar? Vale, vale muito a pena. Não é fácil, né? Não pensa que é fácil, mas a vida é assim, é esta caminhada, esta descoberta diária dos dois. É interessante percebermos que somos. Isto é uma caminhada a três, né? Nós dois funcionam um bocadinho como uma mola.
Uma mola são duas partes, mas sem o arame lá no meio, a mola não funciona, né? Ou seja, são três objetos que faz funcionar um. E é um bocadinho isso que a gente tentamos ver. Claro que há situações, e somos um casal novo, de certeza que lá em casa devem pensar assim, e aquelas pessoas, que calhar, com casamentos mais longos, estás a dizer isso agora porque és mais novo. Sim, não acredito que não seja fácil, a gente não sabe o dia da manhã. Mas o desafio é esse, é a gente construir este caminho, os dois, dentro dos nossos defeitos, dentro das nossas qualidades, e sempre olhando para a cruz, sempre olhando para Cristo, porque se fosse por uma coisa descartável, né, a gente já sabe as nossas limitações, a gente já sabe que este caminhar tem que ser diário, não pode ser... isto era tão fácil se eu me chateasse com ela ou ela comigo, e a gente é tão tchau, e o que tu quer dizer? Então, se eu arranjar outra não me vou chatear, se ou ela arranjar outro não se chateia, ou que ela vai arranjar um mais coisa e depois de um momento para o outro fica perneta e já não fica tão bonito, que às vezes também há a questão estética dos casais e isso não é tão bonito, então quer dizer, então tem um acidente, vai-se deitar fora, pronto, já não era aquilo. Ou seja, são questões que nos desafiam diariamente. Claro que mesmo questões laborais, né? Hoje em dia, se calhar grande parte do problema das famílias é a questão laboral, a questão do trabalho. Eu, se ficar desempregado, ou a Sofia, não vou, penso eu, falando por mim, não vou deixar. Aliás, é ainda mais desafiante a gente agarrar esse problema e caminhar juntos para o resolver. E é esse o desafio do casamento. Acaba por ser belíssimo, não é? Este trabalho a três. Então, o que é que a Sofia aconselha aos nossos jovens neste momento que diz não vale a pena casar? Se não vale a pena, eu acho que sim, eu concordo inteiramente com o Bruno, vale a pena. Até porque, eu não sei, eu senti desde sempre que era o caminho natural de uma relação. Nós passamos, uma relação a dois passa por todas estas fases, o conhecer, a paixão, até que começa a amadurecer para uma fase realmente do amor, em que sentimos que é o normal, é o natural. Continuar a trabalhar, como o Bruno dizia, para que esta relação se mantenha sempre assim e que evolua para algo mais como uma família, porque faz parte claramente dos nossos planos alargar a partir daqui também a família. E eu acho que o conselho é para alguém que acha que não vale a pena casar é deixar-se levar realmente por este desafio, porque o casamento, porque há muita gente que eu acho que pensa que o casamento também acaba por se tornar monótono, pode levar a algo desinteressante na vida de casal, muito pelo contrário, como o Bruno dizia e bem, o casamento é um desafio, e é um desafio que acho que temos que de facto abraçar. E um compromisso a dois, quer dizer, uma luta diária. Posso partilhar aqui, junto de quem nos está a assistir, a nossa história de casamento, que nós costumamos contar em restritos mais pequeninos, em testemunhos de outros casais, mas pronto, hoje vou aqui abrir a exceção, contar para quem nos estiver a ver a nossa preparação do casamento, que é um dos problemas às vezes dos casais, não é porque não têm dinheiro ou por mil e uma coisas, nunca se pensa em casar pelos dois, por este caminho que a gente quer traçar. Só contar aqui um pequeno episódio que aconteceu connosco e é mais um exemplo porque é que eu casei com a Sofia, porque a Sofia e eu juntámos os dois mediante este pequeno problema, que é pequeno agora, olhando para trás, que a 5 meses de casarmos, ainda sem muitas coisas preparadas, o meu pai ficou em coma. Ficou em coma e posso estar a ser injusto, mas se calhar 90% dos casais tinham cancelado o casamento, nós deixámos sempre a data em aberto, sempre aquela data haveríamos casar e entregámos realmente este problema, que não era problema, mas esta pedrinha no caminho a Nosso Senhor, rezámos muito. E à medida que o meu pai depois acordou do coma e ia recuperando, nós íamos preparando o casamento. Ou seja, lembro-me quando ele acordou do coma, começámos a enviar os convites, que ainda nem sequer tínhamos enviados. Quando ele saiu do recobro, reservámos a quinta. Por exemplo, isto são exemplos. Depois comprámos os fatos e aquelas coisas. Ou seja, até nisto, esta caminhada de casamento foi vivida nesta fé. Claro que o meu pai foi ao casamento e partilhou connosco e
e graças a Deus está connosco e está bem. Ou seja, há 3 anos vivemos este pequeno episódio que nós muitas vezes, quando estamos assim com mais dificuldades, pensamos neste pequeno milagre, porque depois acabou por ser um pequeno milagre que, independentemente de qual seria o fim, nós íamos levar aquele casamento até ao fim naquela data. Tivemos esta graça de ter o meu pai e o sogro da Sofia junto a nós para partilhar a alegria do casamento nesse dia. É só um exemplo, nada de mais. Mas antes do casamento vocês tiveram um desafio a 2 missionário. No ano 2012, enquadrado neste movimento Jovens Sem Fronteiras, na tradicional ponte que costumam fazer, vocês foram olhar o mundo desde Cabo Verde. Portanto, partiram, foram os 2, até Cabo Verde. Qual é a experiência que vocês guardam? O que é que vocês guardam no vosso coração desta experiência missionária? Ou seja, olhar o mundo a partir deste lado, deste povo, desta igreja concreta que é Cabo Verde. De Cabo Verde, nós trazemos no coração essencialmente as pessoas. As pessoas foram de um acolhimento extraordinário, de uma disponibilidade, abriram-nos as portas muitas vezes de casa delas, receberam-nos em casa delas como se fôssemos um deles. E isso é aquilo que trazemos, que nos encheu mais o coração, foi realmente todo o carinho e toda a forma como aquela comunidade também vivia a vivência cristã. Nós aqui na Europa temos uma facilidade muito grande em chegar à igreja em 5 minutos de carro, 10 minutos, no máximo meia hora às vezes. Estamos na nossa igreja, estamos na nossa comunidade para ir à missa. E em Cabo Verde não é assim tão fácil. Havia pessoas que caminhavam muitas vezes já de noite, porque a missa era, por exemplo, ao sábado havia missas ao final do dia, e havia pessoas que no final caminhavam pelo monte quase 1 hora, já de noite, já sem luz, para conseguir vir à Eucaristia. E isso também é um grande exemplo de fé para nós que é tudo tão fácil, tudo tão instantâneo, e que mesmo sendo tão fácil, às vezes pensamos, se calhar hoje não dá jeito de ir à missa. E quando chegamos a uma comunidade em que percebemos que há ali uma vivência cristã, uma vivência de fé, muito enraizada, apesar de todas as dificuldades do local, também é algo que nos ensina muito, enquanto cristãos. Isso foi uma coisa que também trazemos bastante guardado no nosso coração. Eu tenho um carinho especial por vocês, porque esse 2012, a ida a Cabo Verde foi a paróquia onde eu estava a trabalhar, a paróquia de São Miguel Arcanjo. E, portanto, o que diz o vosso coração, o meu também o sente. Bruno, o que é que ficou no teu coração nesta experiência que fizeste na paróquia de São Miguel, da Calheta, no interior da ilha de Santiago? Muito bem. Ficou mais um sinal desta igreja viva, desta igreja que não é do nosso cantinho, é mundial, é a igreja de Cristo do mundo, não é? Cabo Verde realmente é um local fantástico, e estes exemplos que a Sofia estava a partilhar connosco, não só de fé, que nos enriquece bastante, e a gente hoje em dia, às vezes, para nos levantarmos para ir à missa, custa bastante e ver aqueles exemplos, mas uma até me custa falar, fico um bocado às vezes emocionado com isto, a questão de ver aquele povo a pedir a chuva, né? Ou seja, vermos uma terra seca e árida em um dia e acordarmos aqui era de madrugada com aquela chuva imensa, e no dia a seguir já toda a gente estava nos campos a lavrar. É um bocadinho este sinal também da nossa espiritualidade, ou seja, que às vezes está um bocadinho mais apagada, mais seca, mas quando vivemos desta água viva, né, parece que nos faz movimentar. É um bocadinho aquilo que eu senti em Cabo Verde, as pessoas assim à espera que viesse a chuva, à espera, um bocado preocupados porque não sabiam já se havia reservas alimentares, né? E depois de um momento para o outro vem a chuva, vem a vida, vem o verde, o que era onde chegava a bola, nasce milho, onde estava tudo seco, começa a nascer amendoim, ou mancarra, como eles dizem, e é essa a beleza também da igreja, né? Temos que ser água viva e temos que regar para ver se brota o verde. E foi esse renascer, esse transformar de cinza, às vezes terra seca, em verde, que vocês trouxeram
prepararam-se para o matrimónio em 2015 e estou em crer que o vosso matrimónio teve uma marca missionária, ou seja, convidaram aquelas pessoas mais próximas da vossa caminhada missionária e procuraram também assinalar a vossa cerimónia do matrimónio também com algum gesto. Podem-nos contar um pouquinho como é que foi a vossa cerimónia de matrimónio? Até podemos começar antes. Eu, quando já íamos falando em pedir o casamento, ou casar, já falávamos disso, e em 2013, eu, numa semana missionária em São Titónio, com o Padre Miguel Ribeiro, mais vários jovens sem fronteiras, numa noite estávamos naquelas brincadeiras normais e eu pensei assim, olha, vou ter uma ideia. Vamos aqui ver se fazemos uma musiquinha e se calhar, se nos deixarem, em outubro desse ano, peço em casamento a Sofia. Entretanto, aquilo foi-se maturando, falou-se com quem de direito e então penso que a melhor forma de pedir em casamento a Sofia era no encontro de Jovens Sem Fronteiras, no Encontro Nacional de Esposende, em 2013. Foi muito cedo, porque como o Encontro Nacional realiza-se de um ano, se eu pedisse em 2014, em outubro, já ficava muito apertado. Muito em cima. Mas pronto, mas como eu tinha dito, aquela história até dava tempo, mediante depois todas as circunstâncias. Mas pronto, quis Deus que fosse em 2013, ainda por cima eu tive a graça de participar nas Jornadas Mundiais da Juventude no Rio de Janeiro com o Papa Francisco. Tinha feito também esse ano uma caminhada a Santiago a pé, então estava realmente com algum dinamismo, e então juntámos-nos todos e saiu um pedido de casamento, claro que especial. A Sofia, melhor do que eu, pode dizer o que é que sentiu, mas foi interessante. Esta caminhada de Jovens Sem Fronteiras permitiu então realmente partilhá-lo com todos. Não queríamos que fosse uma partilha só nossa, né? Mas que fosse aberto do sítio onde a gente conheceu, em forma também de testemunho, porque não só de vocação sacerdotal dos Jovens Sem Fronteiras pode emanar, mas também, essencialmente, esta vocação matrimonial. Em relação à preparação de casamento, podes também partilhar um bocadinho as coisas, como é que foram surgindo? Assim, nós tentámos também, e penso que até conseguimos envolver também essas pessoas mais próximas dos Jovens Sem Fronteiras, os nossos amigos também missionários na preparação do nosso casamento, principalmente na celebração realmente do matrimónio. E uma coisa que tentámos foi que fosse realmente uma celebração festiva, uma celebração que mostrasse, de facto, a felicidade que nós também estávamos a viver por estar realmente a contribuir no nosso matrimónio e que isso transmitisse a toda a nossa família, a todos os nossos amigos que nós queríamos que estivessem ali presentes connosco. E é curioso nós depois sentirmos que realmente isso aconteceu, quando alguns dos nossos amigos que não são tão próximos da igreja, não são pessoas com uma fé se calhar tão próxima como os Jovens Sem Fronteiras, pessoas um pouco mais afastadas, nos virem dizer que sentiram, que gostaram da celebração, que até foi bastante longa, foram quase 2 horas, e que em nenhum momento sentiram que queriam que acabasse, que já estava a durar muito tempo, e que sentiram essa alegria e essa felicidade que nós estávamos a viver, que conseguimos que eles também sentissem. E eu acho que isso foi assim... Marcou a vossa vida e o vosso matrimónio. Sim, sem dúvida. Bom, o nosso tempo está a esgotar, mas temos que ir um bocadinho à Guiné-Bissau. Resumindo um pouco, 2017 vocês, como casal, já casados, foram fazer uma experiência de quase um mês à Guiné-Bissau, integrado num projeto do Sol Sem Fronteiras. Podem-nos partilhar um pouquinho como é que foi olhar o mundo mais uma vez a partir da Guiné-Bissau? Fomos à Guiné-Bissau, como está realmente para dizer, a partir do Sol Sem Fronteiras, muito por eu também estar um bocadinho mais próxima do Sol Sem Fronteiras agora desde os últimos anos, tenho colaborado um bocadinho mais de perto, e surgiu esta oportunidade porque na comunidade de Gabu havia ali uma necessidade, principalmente no hospital de Gabu, e uma vez que eu sou enfermeira, havia uma necessidade de saúde da parte deles e havia a disponibilidade, tanto minha como do Bruno, para irmos até lá. Então estive lá a colaborar um bocadinho no hospital e o Bruno esteve um bocadinho mais ligado à parte pastoral, junto com o padre Daniel, que era o pároco lá de Gabu. Era? Yeah. A Guiné
tem algumas particularidades. Tem um bocadinho, é diferente daquilo que nós estamos habituados. Nós vivemos num país maioritariamente católico, em que é normal, entre aspas, e é mais fácil ser católico aqui. A Guiné-Bissau é um país maioritariamente muçulmano. E foi a primeira vez que ambos estivemos num país com uma realidade distinta a este nível. E é um bocadinho diferente e é mais desafiador ser cristão. É relembrar como, de facto, é importante mostrar porque é que, afinal, nós somos cristãos, em que é que nós somos diferentes, o que é que nos faz a nós querer ser católicos, mostrar isso no nosso dia-a-dia. A Guiné relembra-nos porque é tão importante isso. E é muito interessante também viver, apesar de haver ali uma religião muçulmana muito mais marcada do que a religião católica, sentir que, apesar de tudo, há uma comunhão, há uma certa amizade e há uma convivência tranquila entre as duas religiões na Guiné-Bissau. Isso também é bastante interessante. Bruno, para finalizarem, sobre a tua experiência da Guiné-Bissau. Da Guiné, muito bem. Estava aqui a ouvir as palavras da Sofia e estava realmente essa situação da religião muçulmana realmente é uma coisa que nos marca, porque vimos realmente que a fé católica ali é vivida na sua essência, ou seja, foi interessante, e agora neste contexto também de casal, uma das possibilidades que tivemos foi testemunhar a nossa vida em casal e perceber que também num país com uma tradição onde uma família com várias mulheres é normal, perceber que os católicos têm essa consciência de, por exemplo, não terem um namoro cristão ou um casamento católico e fazerem confusão, mas respeitarem isso como norma, é muito interessante, porque, infelizmente, muitos casais casam-se para ver se dá. E ali é o contrário, ali nota-se realmente que eles não se casam porque se calhar têm dificuldades depois de assumir esse compromisso de casamento. Isso foi uma das situações que achei mais interessante no meio daquilo. E depois realmente um país com muitas necessidades, mas é um país com uma alegria, uma vivência muito, muito interessante. E é ali o primeiro anúncio também. Ali faz-se muito primeiro anúncio e é uma coisa belíssima. E das coisas que eu vou-me guardar durante muitos anos é eu estarmos às 6 da tarde, já à noite, a rezar a Eucaristia, estávamos a participar na Eucaristia com uma lanternazinha e ao fundo ouvir-se as orações do Islão, ou seja, no mesmo local, ali tão próximo, estarem duas religiões a rezar, cada um o seu credo, por assim dizer, é uma das experiências interessantíssimas. Bruno e Sofia, muito obrigado. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Seria um gosto continuarmos aqui a falar convosco, mas o tempo é assim. Sim. Caro espectador que nos segue lá em casa, vejam como é que é importante e é gostoso, digamos assim, vermos jovens que testemunham a sua fé. Não é por acaso que o Papa Francisco tem cada vez mais tido esta aposta na juventude. Apostar nos jovens é apostar no futuro da Igreja e é jovens como estes, alicerçados no matrimónio, na construção da família e com estes olhares missionários que nós vamos construindo também a nossa sociedade e a nossa Igreja. Obrigado pela sua fidelidade aí desse lado. Voltamos a ver para a próxima semana.